Olá, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, nós vamos ouvir a palavra de Deus, a mensagem que o Espírito da Glória de Deus tem para a minha vida e para a sua. Louvado seja Deus. Fica no livro de Marcos, capítulo 2, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Glórias a Jesus. Mais uma maravilha do nosso Senhor e Salvador Jesus. Diz assim a palavra: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Glórias a Deus. Para a gente começar, percebemos aqui que o Senhor Jesus estava na sua casa e que a casa estava lotada. Quando as pessoas sabiam onde Jesus estava, elas iam correndo para o local. Elas queriam alguma coisa de Jesus. Cura, milagres, algum livramento. Sempre as pessoas estavam à procura de algo, de algum socorro da parte dele. Porque nós sabemos que o Senhor, ele socorre os aflitos, sempre. E a Bíblia diz que se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Então a casa estava lotada. Na entrada da porta o local já estava cheio de gente. E a Bíblia diz que ele anunciava-lhes a palavra de Deus. O Senhor veio aqui à terra, glórias a Jesus Cristo, para buscar e salvar o que se havia perdido. Porque a maior alegria do Senhor é quando alguém é salvo. Alguém passa das trevas para a luz. Por isso que o ministério dele aqui na terra, como homem, ele era Deus e homem. Mas quando o ministério do Senhor era baseado na palavra, no ensino e muitas maravilhas. Mas Jesus sempre estava a anunciar e a ensinar a palavra, porque é a palavra de Deus que faz tudo por nós. Tudo. A palavra nos salva, nos liberta, nos ajuda, nos socorre, nos guarda, nos dá direção, nos dá esperança, força, alegria, paz. Tudo que nós precisamos vem da palavra de Deus. É um consolo permanente dentro de mim, dentro de você. Então, aquelas pessoas ali, elas foram buscar a pessoa certa. Assim nós temos que fazer. Buscar ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sempre. Irmos a Ele. Porque Ele tem resposta para nossas vidas. Não há nada que fique suspenso. Deus, ele tem direção para nos dar. Ele tem vida para a minha vida e para a sua. Aqui na terra e na eternidade. Então, imagine essa casa lotada e 4 amigos chegam com um paralítico numa cama. Louvado seja Deus. Imagine essa situação aí. Não tinha como aqueles homens entrar com aquele paralítico. Era impossível. Mas quando alguém quer ajudar outra pessoa, sempre vai encontrar um jeito. Além da inteligência do homem que Deus lhe deu, existe a presença de Deus que sempre vai nos usar para ajudar alguém, sempre, para socorrer o aflito, para nos alegrar com quem se alegra, porque a gente chorar com quem está chorando é até fácil, mas se alegrar com quem se alegra
nós sabemos que às vezes encontramos barreiras para que isso se suceda. Infelizmente, mas nós temos que, dependendo do que a pessoa esteja passando, vamos sentir alegria ou tristeza junto com ela. Glórias a Jesus. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. Glórias a Jesus. Pessoas imbuídas em ajudar aquele homem. Glórias a Deus. Que nas nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, que nós encontremos pessoas que estejam dispostas a nos ajudar. E que nós também estejamos com o coração aberto para ajudar o nosso próximo, sempre. Que a benignidade de Deus esteja dentro de mim, dentro de você, permanentemente. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Meu Deus, que criatividade, viu? É lindo demais isso aqui. Lindo demais. Eles pensaram rápido. É como se aqueles 4 amigos estivessem conjecturando: olha, nós não vamos sair daqui sem a vitória do nosso amigo. Vamos dar um jeito. Louvado seja Deus por esses 4 homens que abriram o coração para ajudar alguém. Aquele homem paralítico, que verdadeiramente estava ali, debaixo de sofrimento. E aqueles homens ali tinham o dom da misericórdia. Eles não foram insensíveis diante da dor, né, de outrem. Talvez eles se colocaram no lugar daquele paralítico. Já pensou? Né? Cada um deles pensando, se fosse comigo isto. Claro que cada um queria receber ajuda. Por isso que eles estavam ali com o coração, né, verdadeiramente decidido a ajudar aquele homem, a fazer o encontro dele com Jesus. Glórias a Jesus Cristo, porque não existe coisa mais sublime neste mundo de que levarmos alguém a Jesus. Não existe. Aqueles homens ali deram o maior presente que esse paralítico poderia receber de todos os tempos. Glórias a Jesus. Eles foram ali buscar algo. Receberam este algo, sim, mas receberam muito mais. Ultrapassou os limites do pensamento deles, completamente. Glórias a Jesus. Vale a pena nós levarmos pessoas a Jesus. Vale a pena quando a pessoa estiver sofrendo, quando a pessoa precisar de uma palavra, precisar de um consolo, um conforto, nós a levemos a Jesus, porque Ele é a solução para todos os problemas, sem exceção. Jesus é lindo demais. Jesus, ele nos conhece por dentro. É algo que eu já disse em outras mensagens, me toca muito a onisciência de Deus. Porque ninguém se esconde de Deus. Deus conhece tudo que está dentro de nós. Os pensamentos, sentimentos, tudo, tudo, tudo. Ele conhece nos mínimos detalhes. E Jesus, a Bíblia diz no versículo 5, e Jesus, vendo-lhes a fé, vendo a fé daqueles 4 homens, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Glórias a Jesus Cristo. Olha, filho,
os teus pecados estão cancelados. Você está absolvido. Ora, eles foram ali para aquele paralítico receber a cura. Só que Jesus estava dizendo aqui, perdoados estão os teus pecados. Imagine essa situação aí. Jesus quis tratar primeiro, sabe de quê? Da salvação eterna dele. Só podemos tê-la quando recebemos o perdão de Deus por todas as nossas falhas. Porque a primeira coisa quando nós chegamos diante de Jesus, que vamos a Ele, é saber, é entender que somos pecadores. E que só Ele tem poder de perdoar os nossos pecados. A gente reconhece realmente, né, quem somos quando estamos diante de Jesus. Porque diante dos homens nós somos iguais. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas diante do nosso Senhor, meu Deus, o constrangimento é grande. Porque nós reconhecemos que Ele é santíssimo. E nós, pecadores. Por isso que Ele disse aqui, filho, perdoados estão os teus pecados. Porque Ele quis resolver o principal daquele homem, a salvação eterna. Porque entenda, aquele homem, Jesus tem todo o poder para curar. Jesus, claro, poderia curá-lo, como fez com vários, e ele ir embora. Mas Jesus quis dar o maior presente que alguém sobre a face da terra pode ter, que é a salvação eterna. Olhe que coisa, Jesus foi lá no profundo daquele homem. Só Deus sabe tudo que aquele homem já tinha cometido. E você veja que Jesus não o acusou de nada, não lançou, né, no rosto dele nenhum pecado. Apenas Jesus disse, filho, perdoados estão os teus pecados. É assim que ele faz quando chegamos diante dele, com o coração verdadeiramente quebrantado diante da sua presença e querendo uma aliança eterna com ele. Porque tudo passa, mas ele permanece eternamente. Glórias a Jesus Cristo. Seja exaltado o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele imagine, ele permanecia deitado o tempo todo naquela cama. Com certeza, aquele homem não tinha uma vida plena de forma alguma. Não tinha alegria. Alegria que todos têm de fazer isso, fazer aquilo, andar com suas próprias pernas. Não depender 100% das pessoas. Glórias a Jesus. Mas, quando ele chegou diante do Senhor, o Senhor tinha surpresa para ele. Assim o Senhor faz nas nossas vidas. Ele nos surpreende com o amor dele, com a bondade, com o perdão, com a misericórdia, com o amor. É forte demais. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo, por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Então os escribas eram doutores e mestres especializados no estudo e na explicação da lei, do Torá. Ou seja, do Velho Testamento, principalmente dos 5 livros do Pentateuco. Então aqueles homens, eles eram letrados, mas espiritualmente estavam mortos. Eles não aceitavam Jesus. Eles não recebiam Jesus de bom grado, a mensagem do Senhor.
Eles estavam ali, na verdade, contra Jesus, contra a vitória de qualquer pessoa que fosse curada. E eles disseram: por que dizeste blasfêmias? Você sabe que blasfêmias são palavras ofensivas contra Deus. E eles disseram aqui, quem pode perdoar pecado senão Deus? Este blasfema, este aí está insultando a Deus. Imagine, Jesus, ele é Deus. Ele é Deus Filho. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. A Trindade excelsa. Não são três deuses, é um só Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, eles estavam ali dizendo que Jesus estava ofendendo o Senhor, dizendo aquilo. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Eles estavam arrazoando, argumentando dentro deles, duvidando, está entendendo? Isso acontece muito hoje. Quem deu crédito à nossa pregação? Quantos dão crédito? Poucos. E aqueles homens ali se achavam os tais, mas diante de Jesus não somos nada. Para ele, somos o melhor dessa terra, mas diante dele, seja exaltado o nome dele, para todo sempre. Louvado seja Deus. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, está entendendo? Que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Não há nada que passe de largo diante do Senhor. O Senhor, ele conhece o profundo, oculto, escondido. A Bíblia diz-nos no livro de Daniel 2:22 que Deus revela o oculto e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Então aqueles homens ali, esses escribas, estavam em trevas. Olha a diferença deles para aqueles 4 rapazes que levaram o paralítico diante de Jesus. Imagine só que aqueles 4 amigos poderiam até, eles poderiam dizer isto aqui, mas nós viemos aqui para o Senhor curar ele. Mas eles estavam ali esperando receber o que eles foram buscar da pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque as pessoas não conseguem entender o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta a pessoa ter tudo e não ter a salvação eterna? A salvação é quando fazemos uma aliança com Jesus. Não porque somos melhores do que ninguém, não, jamais. Porque reconhecemos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. E Ele é o nosso Salvador, o nosso Senhor. Só Ele, só Deus Todo-Poderoso pode perdoar os nossos pecados. Só Ele tem poder de jogar no mar do esquecimento todos os nossos pecados. Quando nós nos achegamos a Jesus para conhecê-lo e recebemos Ele como nosso Senhor e Salvador, que é verdadeiro no nosso coração, a primeira coisa que acontece é Ele jogar os nossos pecados no mar do esquecimento. Nunca, nunca Ele passará na nossa cara o que fizemos de errado. Se houver acusação para um servo de Deus, alguém que está na presença de Jesus,
não vem de Deus, vem do maligno, porque ele é acusador, ele é adversário. Então a melhor coisa é a salvação eterna. E só Jesus pode fazer isto. Nós só podemos ir a Deus através de Jesus. Só. Não é o que foi que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém se entendeu o que ele disse. Ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um só. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Então só podemos ir a Deus através de Jesus. Por isso que tudo que pedimos a Deus, nós já sabemos como pedir, Senhor, em nome de Jesus. Todas as nossas petições tem que ser em nome daquele que vive e reina para tudo sempre. Louvado seja Deus. Jesus foi lá no profundo daqueles homens, daqueles escribas, daqueles homens importantes diante da sociedade, mas diante do Senhor, eles eram pessoas comuns, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Quando Nicodemos foi ali, à madrugada, procurar Jesus para buscar explicação quanto à salvação eterna, Jesus o tratou muito bem. A mesma coisa Jesus fazia com os mendigos. Não havia diferença. Glórias a Deus. Porque temos um Deus que, glória a Deus por isto. Ele nivela todas as pessoas. Não há ninguém melhor do que ninguém. Às vezes o Senhor tem mais ligação com alguém, com algumas pessoas, porque são mais achegadas a Ele. Só por isso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele diz o que na Bíblia? Aquele que vem a mim, de modo algum, eu lançarei fora. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor. E o Senhor Jesus, perguntou àqueles homens, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Eles estavam, entendeu, argumentando dentro deles, eles não falaram, não. Dentro do coração. Você está entendendo? Jesus, ele conhece tudo. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, levanta-te e toma o teu leite e anda? Qual mais fácil? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te e toma o teu leite e vai para a tua casa. Então, a missão precípua de Jesus é salvar vidas. E para haver salvação eterna, tem que haver perdão de pecados. Então, Jesus está dizendo que é mais fácil dizer ao paralítico que estão perdoados os teus pecados ou dizer-lhe, levanta-te, toma o teu leite e anda. Qual é o mais fácil? Ele está perguntando aqui. Perdoar pecados ou curar paralítico? Todos os dois. Só quem pode fazer é o Deus Todo-Poderoso. Porque este homem aqui estava desenganado pela medicina já. A medicina já havia lhe dito, nunca mais você vai andar. Seu caso já está encerrado. Então, quem pode perdoar pecados? Somente Deus. E quem pode curar um paralítico? Somente Deus. Jesus não queria liberar aquele homem ali sem primeiro salvá-lo, sem mostrar a ele que o Senhor Jesus conhecia os seus pecados
E não adiantaria de forma alguma nada ele ser curado da paralisia e não ter a salvação eterna. Quando Jesus foi curar o paralítico de Betesda em João 5, louvado seja Deus, o Senhor, no final de tudo, disse a ele: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Porque aquele homem havia estado 38 anos paralítico. E se ele estivesse bom, conforme Jesus o curou, e ele voltasse a pecar, o que é que pode ser pior sobre a face da terra do que passar 38 anos paralítico, num tanque, precisando de pessoas para tudo, onde tinha multidões de pessoas doentes? O que é que pode ser pior do que isto? A pessoa não ter a salvação eterna. A pessoa perder a salvação eterna. A pessoa partir desse mundo com o corpo perfeito, mas sem a salvação eterna. A pessoa poder desfrutar de andar, pular, correr, fazer tudo, suas atividades ali, mas sem a salvação eterna. Por isso que Jesus disse ao paralítico de Betesda: vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A coisa pior que sucederia àquele homem é aquele homem ir para o inferno. A verdade é esta. Pior do que uma paralisia, pior do que uma doença, seja quais doenças forem, é a pessoa não ter a salvação eterna. Por isso que nós temos, a Bíblia diz que nós entramos no reino dos céus por força. A gente tem que fazer força, renunciar a tudo nesse mundo mal, perverso. Escolher a melhor parte que jamais será tirada de dentro de nós, que é o Senhor Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então ele disse aqui: glorificado seja Deus. Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados? Ou levanta-te, toma o teu leito e anda? Para o homem natural, normal, todas as duas coisas são impossíveis. Eles estavam ali diante do próprio Deus. Jesus, ele pregava, sempre pregou a verdade. Mas aqueles homens, aqueles príncipes, aqueles doutores da lei, aqueles fariseus, saduceus, escribas, etc., eles estavam contra Jesus no coração, porque eles não queriam ver, na verdade, o bem de ninguém. Eles eram religiosos frios. Eles cumpriam rituais mecânicos sem nenhum amor a Deus. E Deus não procura isto. Ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Estes ele quer muito, ardentemente, ele procura. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Bom é amar a Deus sobre todas as coisas, adorá-lo. Porque se tem alguém que merece toda adoração, toda magnificência, todo louvor, toda glória, toda honra, toda exaltação, é o Senhor Todo-Poderoso. Só Ele. Diante dele nos inclinamos. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus disse: a ti te digo. Então, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Ele quis dizer o que aqui? Eu sou Deus. Deus. Jesus é Deus. Jesus é Deus.
Não adianta muitos pregarem diferente disto. São anátemas. Jesus é Deus. Ele perdoa pecados. Ele salva, liberta e leva para o céu. Ele livra o homem das garras de Satanás. Tira o homem do poder das trevas para a sua maravilhosa luz. É algo espiritual, é algo eterno. Louvado seja Deus. Pelo Senhor Jesus Cristo. Tem todo o poder nos céus e na terra. E o Senhor Jesus, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. O que ninguém pode fazer, ele faz. Ele perdoa pecados. Olha, pode ter sido todo tipo de pecado. Ele perdoa. Ele perdoa todos os pecados. Louvado seja Deus. Glórias a Jesus. Aquele homem ali, ele foi ali por uma coisa e levou outra, infinitamente maior e melhor. Ele levou o que ele foi buscar e ainda levou outra incomparavelmente melhor. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Assim fomos nós. Quando fomos a Jesus, não imaginávamos que ele é tudo isto. Não o conhecíamos. E cada dia que a gente vai passando na presença dele, a gente vai descobrindo coisas gloriosas. Engraçado. Quando a gente convive com pessoas, quando as pessoas convivem conosco também, cada dia se descobre uma falha, um defeito, é normal do ser humano isto. Mas com Jesus é ao contrário. Cada dia que passamos na presença dele, encontramos mais qualidades. Cada dia são infindáveis. Glórias sejam dadas ao nome dele para sempre. A ti te digo, levanta-te e toma o teu leito e vai para a tua casa. Imagine a cara daqueles escribas. Ficaram envergonhados e confundidos. Não adianta se levantar contra o Senhor. Não prevalece. A Bíblia diz, quem ousa erguer-se diante de mim, diz o Senhor. Jó 41:10. E levantou-se. Olha que coisa tremenda. E tomando logo o leito, ele tomou correndo. Meu Deus, já pensou a felicidade daquele homem recebendo a salvação e a cura? Meu Deus, é forte demais. Esta alegria só quem dá é Deus. A maior alegria que alguém pode ter nesse mundo mau, nesse mundo que é só o sangue de Jesus para nos fazer suportar, a maior alegria de todos os tempos, que não há outra alegria maior, é a alegria advinda da salvação eterna. Porque é uma alegria permanente, porque na verdade a nossa vida aqui nessa terra ela é curta. Por mais que a pessoa possa viver aqui na terra, no máximo dos máximos, são 120 anos. 120 anos demora, mas passa. Mas a eternidade nunca vai acabar. Não vai ter fim a eternidade. Por isso que nós recebemos a salvação para estarmos eternamente com o Senhor. Para vivermos outra vida que não é a continuação desta daqui. É uma vida plena. É uma vida de perfeição na presença de Deus. É uma vida na qual não vai haver sofrimento, nem dor, nem lágrimas, nem angústia, nem tudo de ruim que hoje tem no mundo. Não haverá na eternidade com Deus. Glórias a Jesus.
E levantou-se e tomando logo o leito. Meu Deus, aquele homem estava cheio de felicidade. Glórias a Deus. E os amigos dele, imagine, os amigos que o levaram ali a Jesus, vendo o resultado do seu trabalho, porque é outra alegria, é a maior alegria para quem serve a Deus, é quando a gente leva alguém a Jesus. É lindo demais. A gente fica como os que sonham. Parece que a gente está voando. Quando alguém diz assim, eu quero Jesus, e aquela pessoa fica firme na presença dele mesmo. Louvado seja Deus para sempre. E Jesus, ele vai nos usar para muitas vidas, para elas alcançarem a salvação eterna. Os anjos não fazem esse trabalho, somos nós, os servos de Deus. Por isso que o nosso testemunho tem que ser um testemunho limpo, um testemunho verdadeiro, de um verdadeiro cristão, com o caráter de Cristo. Claro que nós somos falhos, claro que sim, mas a nossa essência tem que estar ligada a Deus, tem que ser pura, tem que ser verdadeira, tem que ser sincera. O nosso rosto tem que estar descoberto, como tem ali no livro, que eu amo esse versículo, 2ª Carta aos Coríntios 3,18. Louvado seja Deus, o rosto descoberto, manifestando a glória do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Saiu em presença de todos. Imagine o baque para aqueles escribas. Glórias a Deus. Jesus sempre vai surpreender o homem. Sempre. Ele sabe trabalhar. Nós não sabemos. Tem coisas que só Jesus faz. Então vamos deixar na mão dele. Ele sabe o perfeito. Ele sabe e executa a perfeição. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Louvado seja Deus. Como é que alguém pode ter visto a salvação e o livramento de uma doença ali que estava desenganada pelos médicos, que não havia cura? E aquele homem levou um presentão maravilhosíssimo e levou um presente. Ele levou a salvação e levou a cura física. Ou seja, ele ia viver na presença de Jesus, curado para ele poder saltar de alegria, exaltar a majestade santa. Oh, glória a Deus! Seja exaltado o nome do Senhor, porque ele faz isto. Ele sabe operar. Ele sabe glorificar o nome do Senhor Todo-Poderoso. Saiu em presença de todos. Oh, glória a Deus! Eu creio que teve festa na casa daquele homem naquele dia. E aqueles 4 amigos verdadeiros, bondosos, compassivos, estavam presentes. Glórias a Jesus. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. É Jesus que faz essas obras gloriosas. Louvado seja Deus para sempre. Glórias a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Ninguém que chega a Jesus sai com a alma vazia. Tem um ditado que diz que ninguém sai com a mão vazia, mas eu prefiro dizer que ninguém sai com a alma vazia.
algo acontece dentro, no íntimo da pessoa. Jesus, ele causa impacto dentro de nós. Ele é tudo o que precisamos nesse mundo e na eternidade. Porque a nossa vida mesmo vai ser na eternidade. Quando partirmos daqui, vai começar a nossa vida eterna. Vida verdadeira. Louvado seja Deus. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Jesus, ele cura. Ele curou o paralítico. Mas a obra mais gloriosa é a salvação eterna. Por isso que Jesus sempre priorizava a salvação. Aqui esse homem, perdoados estão os teus pecados. Ou seja, você tem a salvação. Porque só temos a salvação porque Deus, Jesus, ele é onisciente. Assim como ele viu o coração dos escribas, assim como ele viu os escribas arrazoando no coração, assim ele viu que estava dentro do coração do paralítico. Talvez até o medo de chegar diante de Jesus, de tantos pecados que ele tinha. Só Deus sabe. Eu só sei que Jesus disse: filho, perdoados estão os teus pecados. Aquele homem sabia tudo o que ele tinha feito. E Jesus também sabia. Mas Jesus não lançou no rosto dele nada. Jesus apenas disse: olha, eu te perdoo. Você está livre, absolvido. Glórias a Jesus. Esta obra só quem faz é Jesus. Do perdão, da salvação eterna, da libertação, da vida com ele. Em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Que o Espírito Santo de Deus, que o Espírito da glória de Deus ache em mim e você um coração disponível, disposto a receber esta palavra e escondê-la para não pecarmos contra Deus. Nunca. Em nome de Jesus. Esta é a mensagem do Espírito Santo para a sua vida, para nossas vidas. Até o próximo vídeo em nome de Jesus Cristo.